O ano de 1945 começou com um peso sufocante sobre as tropas brasileiras. Enquanto a guerra na Europa chegava ao seu clímax, uma nova frente de tensão se abria em Guaiana. O solo estava saturado por chuvas incessantes que transformavam as rotas de suprimento em pântanos intransitáveis. O tenente Jadir de Souza observava o horizonte com uma preocupação que poucos ousavam expressar. Suas mãos apertavam o binóculo frio enquanto o vento soprava o cheiro de pólvora distante. A estratégia brasileira exigia que Guaiana fosse mantida a qualquer custo para garantir o flanco sul. Os soldados, sob o comando de Jadir, limpavam seus fuzis M1 com uma frequência quase obsessiva. A umidade da floresta era uma inimiga tão implacável quanto os franco-atiradores ocultos. Relatos de movimentos inimigos durante a madrugada começaram a chegar ao posto de comando. Jadir convocou seus sargentos para uma conferência de emergência sob a luz de uma lanterna. O silêncio da mata era frequentemente interrompido por estalos de galhos que ninguém sabia explicar. O Brasil havia enviado seus melhores homens, mas o terreno de Guaiana era um enigma tático. O tenente revisava as coordenadas de artilharia, sabendo que o erro de 1 metro seria fatal. As rações estavam escassas e o moral da tropa oscilava com cada boato de cerco. De repente, um sinalizador vermelho cortou o céu negro sobre a colina 42. O tenente Jadir saltou de seu abrigo, sacando sua pistola Colt 1911 com reflexos treinados. Ele gritou ordens claras, dispersando seus homens para os postos de combate primários. O primeiro estrondo de artilharia inimiga sacudiu a terra, lançando lama para todos os lados. Soldados se jogavam ao chão, buscando qualquer proteção contra a chuva de estilhaços. Jadir sabia que este não era um simples ataque de sondagem, mas o início da ofensiva. A Batalha de Guaiana estava oficialmente em curso, desafiando a resistência brasileira. As comunicações com o Comando Central foram cortadas nos primeiros minutos do bombardeio. Jadir de Souza assumiu a responsabilidade de manter a linha sem esperar por novas ordens. O cheiro de enxofre e terra queimada preenchia os pulmões dos combatentes. "Ninguém recua", ele gritou, sua voz cortando o caos das explosões. Sombras começaram a se mover entre as árvores na base da colina. O tenente ordenou que as metralhadoras poupassem munição até que o inimigo estivesse visível. Jadir moveu-se entre as crateras para verificar o estado de sua ala esquerda. Ele encontrou 2 soldados feridos e os arrastou pessoalmente para a cobertura. A resistência brasileira em Guaiana estava prestes a ser testada até o seu limite absoluto. Uma explosão direta atingiu o depósito de munição secundário, iluminando a noite. O pânico ameaçava se espalhar enquanto o calor das chamas lambia o rosto dos homens. Jadir usou sua própria presença física para ancorar a coragem de seus subordinados. Os primeiros disparos de fuzil inimigos começaram a ricochetear nas pedras ao redor. Ele ajustou seu capacete e preparou-se para o embate corpo a corpo que parecia inevitável. A neblina de Guaiana desceu sobre o vale, transformando o campo de batalha em um labirinto. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto o inimigo se aproximava sob o manto branco. De repente, o som de gritos de guerra em uma língua estrangeira rompeu o ar. Jadir de Souza levantou-se e deu o comando de fogo que mudaria o destino daquela noite. Milhares de projéteis cruzaram o ar em uma sinfonia de destruição sem precedentes. No entanto, um som metálico e pesado vindo da floresta paralisou o coração dos soldados. Tanques inimigos estavam emergindo da vegetação, onde não deveria haver blindados. Sem armas antitanque pesadas, a posição brasileira estava agora sob uma ameaça mortal. O que o tenente Jadir faria para deter o avanço imparável do aço sobre seus homens? O tenente Jadir de Souza observava o horizonte onde a fumaça negra dos tanques inimigos manchava o céu de Guaiana. Ele sentiu o tremor do solo sob suas botas enquanto as lagartas de aço se aproximavam da linha de defesa brasileira. Com um gesto rápido, Jadir sinalizou para que seus homens preparassem as granadas antitanque. O suor frio escorria pelo rosto do oficial, misturando-se à fuligem da pólvora que impregnava o ar.
Ele sabia que a única chance de sobrevivência era um ataque lateral cirúrgico contra o flanco vulnerável dos blindados. O primeiro disparo de canhão atingiu a guarita à esquerda, lançando estilhaços de madeira e metal pelo ar. Jadir saltou para fora da proteção da trincheira, ignorando o perigo imediato para inspirar seus subordinados. As balas inimigas traçavam linhas invisíveis de morte ao redor da silhueta do tenente brasileiro. Ele rastejou pela lama gélida, movendo-se com a furtividade de um predador entre os destroços. Seus olhos fixaram-se no tanque principal que liderava a coluna de invasão. O tenente preparou o dispositivo explosivo, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos trêmulas. Com um grito de guerra que ecoou sobre o barulho dos motores, ele avançou para o contato final. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a planície quando o tanque inimigo foi imobilizado pelo golpe certeiro. Aproveitando a confusão, o restante do pelotão brasileiro iniciou o fogo de cobertura. Jadir rolou para o lado, escapando por milímetros das chamas que consumiam o monstro de metal. Ele se reergueu e ordenou o avanço imediato para a colina vizinha, o ponto estratégico de Gaiana. Um estilhaço atingiu seu braço, mas o tenente Mal pareceu notar a ferida aberta em sua farda. A comunicação via rádio estava falhando, forçando-o a usar sinais visuais sob a chuva de morteiros. Cada passo em direção ao topo da colina era uma disputa contra a própria morte. Jadir liderava pelo exemplo, sendo o primeiro a entrar nas fortificações inimigas. O combate corpo a corpo dentro do bunker foi rápido, brutal e sem espaço para hesitação. Após limpar o ninho de metralhadoras, Jadir apoiou-se na parede fria para recuperar o fôlego. Ele olhou para o relógio de pulso, calculando o tempo que restava até os reforços chegarem. Lá fora, o contra-ataque inimigo estava se reorganizando com uma ferocidade renovada. O tenente ordenou que os homens usassem as armas capturadas contra os seus antigos donos. O som das balas batendo no concreto era como uma chuva de granizo metálica e mortal. A munição estava acabando e o desespero começava a se infiltrar nos olhos dos jovens soldados. Jadir caminhou entre eles, tocando o ombro de cada um com uma palavra de encorajamento silencioso. Repentinamente, um novo rugido de motores foi ouvido, mas desta vez vinha da retaguarda brasileira. Eram os blindados da FEB vindo para consolidar a posição conquistada pelo tenente Jadir. Com o apoio pesado, as forças brasileiras conseguiram repelir a onda final de invasores. No silêncio que se seguiu ao combate, o tenente Jadir caminhou pelo campo de batalha juncado de corpos. Ele recolheu o cantil de um soldado caído, sentindo o peso da vitória amarga. A Batalha de Gaiana não fora apenas um exercício tático, mas uma prova de fogo para a alma brasileira. Jadir começou a redigir o relatório de baixas, sua caneta falhando sobre o papel úmido. Ele se irritou com a burocracia militar que nunca conseguiria descrever o horror do que viveram ali. O cansaço físico finalmente o atingiu, fazendo seus joelhos fraquejarem por um breve momento. Ele sabia que a guerra ainda não tinha acabado e que Gaiana era apenas um degrau na escada do inferno. De repente, um estalo de rádio quebrou o silêncio da noite, trazendo uma mensagem codificada de urgência. As coordenadas recebidas não batiam com nenhum mapa conhecido daquela região. Jadir percebeu que o verdadeiro perigo em Gaiana estava prestes a se revelar sob a luz da lua. O que seria aquela luz estranha pulsando além das colinas que eles acabaram de conquistar? A luz estranha que pulsava além das colinas revelou-se apenas como os últimos sinalizadores de uma resistência desesperada que finalmente se apagava. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor para os homens que não ouviam nada além de explosões por dias. O tenente Jadir de Souza observou o horizonte, sentindo o peso frio do metal de sua arma contra a palma da mão. Ele sabia que a conquista daquelas colinas significava o fim das linhas de suprimento inimigas na região. Com o sol subindo, os soldados brasileiros começaram a hastear a bandeira nacional sobre o posto de comando capturado. No entanto, a vitória em Gaiana teve um preço amargo que Jadir sentia em cada respiração. Ele caminhou entre os seus comandados, tocando o ombro de cada sobrevivente com um gesto de gratidão silenciosa.
A análise tática posterior confirmaria que a manobra de flanco executada por Jadir foi o ponto de virada decisivo. Especialistas militares consideram a Batalha de Gaiana como uma aula magistral de infantaria em terreno difícil. Jadir de Souza não apenas seguiu ordens, ele adaptou sua estratégia conforme o caos da guerra se desenrolava. Ele arriscou a própria vida para resgatar um rádio essencial durante o bombardeio mais intenso. Sem aquela comunicação, o suporte de artilharia nunca teria chegado a tempo de salvar o batalhão. Os relatos dos prisioneiros capturados falavam de um líder brasileiro que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a última resistência se rendeu, o tenente simplesmente sentou-se em uma pedra e limpou o suor do rosto. O comandante do regimento chegou horas depois para encontrar um campo de batalha sob controle absoluto. Jadir guardou em seu bolso uma pequena fotografia amassada de sua família, o motor de sua coragem. A notícia da vitória em Gaiana ecoou pelo Brasil, trazendo esperança em um dos anos mais sombrios da humanidade. Documentos oficiais descreveram a conduta de Souza como exemplar e digna das mais altas condecorações. Ele foi condecorado com a Cruz de Combate, símbolo do sacrifício supremo em nome da liberdade. Décadas depois, os sobreviventes daquela batalha ainda se reuniam para relembrar os feitos do seu tenente. A estratégia de Jadir é ensinada até hoje nas academias militares como um exemplo de liderança proativa. No local da batalha, um pequeno monumento foi erguido para que o solo nunca esquecesse o sangue derramado. A história de Jadir de Souza serve como um lembrete de que a bravura nasce nos momentos de maior incerteza. O impacto de Gaiana foi além do território. Foi uma vitória moral para todo o exército brasileiro. Sem o controle daquela região, o avanço aliado na frente sul teria sido retardado por meses. Jadir tornou-se um símbolo de humanidade, tratando os feridos inimigos com o mesmo rigor médico que os seus. Sua ética no campo de batalha elevou o padrão de conduta das tropas sob seu comando. O tenente carregou as cicatrizes físicas e mentais daquele confronto pelo resto de seus dias. Mas ele sempre dizia que cada sacrifício valia a pena para garantir um futuro em paz. O nome de Jadir de Souza está gravado em ouro na Galeria dos Heróis da Pátria. Cada 14 de maio, uma salva de tiros ecoa em Gaiana em homenagem aos que nunca voltaram. A Batalha de Gaiana não foi apenas um evento militar, mas uma prova de fogo para a identidade nacional. A inteligência brasileira utilizou os dados coletados por Jadir para planejar as fases seguintes da guerra. Sua capacidade de ler o terreno transformou desvantagens geográficas em armadilhas letais para o oponente. No fim, as forças brasileiras provaram sua competência diante de um mundo cético. Jadir manteve contato com suas tropas por correspondência, formando uma irmandade que durou a vida toda. Olhando para trás, a Batalha de Gaiana permanece como o momento mais brilhante de sua carreira. Os mortos de Gaiana descansam agora sob o solo que ajudaram a libertar. O tenente Jadir de Souza entregou sua juventude para que outros pudessem ter uma velhice segura. A história brasileira honra hoje seu filho valente, o eterno herói de Gaiana. Que seu exemplo de coragem continue a guiar as gerações futuras em direção à honra e ao dever.